Volkswagen Nivus 2024, versão Highline, é ele que está aqui do meu lado hoje no Mob-Vlog. E eu vou contar algumas surpresas que eu ainda tenho com esse carro e coisas que me incomodam, mas principalmente vou fazer um tratado sobre como está envelhecendo bem o Volkswagen Nivus. O Nivus 2024 que está com a gente é a versão Highline, que é a de topo. Tá aqui, ó, escrito na badgezinha aqui no paralama. E é um carro que custa R$147 mil. Eu acho caro, é um preço caro. É o preço principalmente do estilo, né? O Nivus é um carro estiloso, muita gente gosta dele. Eu mesmo gosto muito do visual, já vou falar mais sobre isso. E essa pintura aqui, a cinza Platinum, que é uma pintura metálica, custa mais R$1.750. Então a gente tá falando de 149 mil, quase R$150 mil de Nivus 2024 nesta versão, que é a Highline, a versão de topo. Lembrando que todas as informações sobre esse carro, preços, itens de série, dimensões, ficha técnica, tudo estará na descrição deste vídeo. Se você tiver alguma dúvida, ainda assim, manda pra gente nos comentários. Antes de eu dar um giro pelo carro, vamos falar um pouquinho do design do Nivus e falar um pouquinho de como ele está envelhecendo bem, que foi o que eu falei, né? O Nivus foi um carro lançado no Brasil em 2020, portanto ele já tem um pouco mais de 3 anos de mercado. Não é um tempo muito longo assim, mas também já não é um tempo muito curto. E desde então ele não passou por nenhuma atualização visual, ele segue do mesmo jeitinho. Mas é um carro muito bem feito, né, do ponto de vista estético. Ele é um carro harmonioso e que está envelhecendo bem, né? O Nivus ainda, olha eu chamando de Virtus, o Nivus ainda é um carro sedutor, digamos assim. Muita gente adora o visual desse carro, ele chama muita atenção. E uma coisa interessante que eu queria falar para vocês é como a Volkswagen foi feliz ao construir o Nivus, porque esse carro aqui, minha gente, é basicamente um Polo, é um Polo erguido, e eu vou explicar por quê. Toda a estrutura da carroceria do Nivus, não só a plataforma MQB-A0, mas a estrutura da carroceria mesmo é a do Polo, tá? O teto é o do Polo, as portas laterais, tanto traseiras quanto dianteiras, são as mesmas do Polo. Coluna A aqui, coluna B, para-brisa, vidros, o teto, como eu já falei para vocês, tudo isso, a base, o underbody, tudo isso é idêntico ao do Polo, caixas de roda, tudo vem do Polo. O que a Volkswagen fez? A Volkswagen colocou paralamas dianteiros diferentes, né, mais elevados, o capô mais elevado. Eles fizeram um lift nos paralamas para colocar também essas molduras nas caixas de roda. O capô é um item de estamparia que é exclusivo, né, do Nivus em relação ao Polo. Os para-choques, que são de material plástico, também são exclusivos, e a grade também é própria dele. Ele ainda não tem aquela grade iluminada que o Taigo, que é o irmão europeu do Nivus, tem, mas ela já traz esse filete aqui em cromo acetinado que dá um charme, além dos faróis de Ecoled com esses guias de LED formando DRL, faróis que são os mesmos do Virtus. O Virtus copiou esses faróis aqui do Nivus a partir da linha 2023. Aliás, a Mob Auto foi o primeiro veículo no Brasil a noticiar que o Virtus faria isso, e ele fez de fato. Aqui na traseira é que fica a principal diferença. Retrovisores também são iguais aos do Polo. Colocaram rack de teto para dar aquela diferenciada, ergueram a suspensão do Nivus, né, em relação ao Polo, para deixá-lo com 20 centímetros de vão livre e uma pegada mais robusta. Usaram essas molduras laterais para deixar ele com uma largura maior que a do Polo. Mas conjunto de suspensão, freios, que são a disco nas 4 rodas, motorização elétrica, tudo vem do Polo. Aqui, essa chapa na coluna C, esse paralama traseiro também é exclusivo do Nivus, ele muda em relação ao Polo. Para-choque traseiro também muda, as lanternas também mudam. Aliás, eu acho as lanternas do Nivus bem bonitas. E claro, o vidro traseiro com esse spoiler para dar esse visualzão aqui de SUV coupé. Mas por que isso me impressiona que a Volkswagen fez com o Nivus?
Vamos lembrar da Honda. A Honda fez a mesma coisa com o WRV em relação ao Fit, tentou fazer a mesma coisa. E se a gente pegar os itens que mudam do Fit para o WRV, é basicamente a mesma coisa. Na verdade, o WRV ele tem até mudanças de suspensão, né, de braço de suspensão, que o Nivus não tem em relação ao Polo. Então é capaz de a gente dizer que o WRV muda mais em relação ao Fit do que o Nivus em relação ao Polo. Só que visualmente, você olha para o Nivus e você não enxerga um Polo. Não é verdade? Você olhava para um WRV, principalmente de traseira, e enxergava um Fit, principalmente porque a Honda não quis mudar ali a coluna C, os vincos laterais, a tampa de porta-malas era muito parecido com o do Fit, e aí o WRV foi um fracasso, enquanto o Nivus é um sucesso. Aí a gente vê o quanto que um detalhe ou poucos detalhes fazem muita diferença na indústria automotiva para dizer, né, se um carro vai fazer sucesso ou não vai fazer sucesso. Vamos dizer aqui também que o Nivus Highline 2024 já traz, ó, sensores dianteiros de estacionamento, faróis de neblina que também são de LED, essas rodas aqui com acabamento diamantado, né, em 2 tons, com pneu Pirelli Scorpion aro 17, bem bonitos, freios a disco dianteiros ventilados, os traseiros são discos sólidos e ele já traz também retrovisor com tilt down aqui do lado direito, retrovisores elétricos e chave com sensor presencial. A gente está vendo aqui o sensorzinho, você não tem nenhum espaço para colocar a chave e abrir o carro na mão se precisar. Rack de teto, um rack funcional, ó, dá para colocar cordas aqui, prender objetos, isso parece bobo, mas é interessante. E aqui na badzinha da Volkswagen, no logo da Volkswagen, os radares e sensores aqui para o sistema ACC, que a gente vai mostrar lá um pouco mais lá dentro. Abrimos o cofre do motor do Nivus, a vareta é enorme, ele não tem manta acústica no capô, a turma da manta acústica já sabe disso, esse é um dos pontos de crítica em relação a este carro. Mas o motor é um fator aqui de muitos elogios, é um motor 1.0 TSI, que a gente já conhece da família EA211, é um motor que já tem aí seus quase 10 anos de mercado fora do Brasil. Aqui no Brasil esse motor como 1.0 TSI, né, ele estreou no próprio Polo em 2016, já era usado obviamente em outros mercados lá fora, como Turbo Flex, nesta configuração que está presente no Nivus. Aliás, minto, esse motor estreou antes, perdão, ele estreou em 2015 com o Up. Nossa, como que eu ia me esquecer disso? Um saudoso Up TSI, porém numa calibração mais mansa, né? Uma calibração ali com 105 cavalos de potência, 101/105 cavalos de potência e 16.3 ou 16.8 kg de torque. Aqui nessa configuração de 128 cavalos com etanol, 116 cavalos com gasolina e 20.4 kg de torque, ele estreou no Polo 200 TSI em 2016. E é esta configuração que o Nivus ainda traz. O Polo simplificou o motor, voltou para 116 cavalos e 16.8 kg de torque com etanol. Para fazer isso, a Volkswagen simplificou, por exemplo, os coletores de admissão e escape, simplificou a caixa de câmbio, trocou a caixa AQ200 da Aisin pela AQ160, que é mais simples, aguenta menos torque, para deixar um projeto mais barato. No caso do Nivus, eles não fizeram isso, esse carro continua com a caixa AQ200, continua com o motor numa calibração mais forte, e ele entrega então os seus 128 cavalos e 20.4 kg de torque. É um motor 1.0 turbo ainda com maior torque no mercado brasileiro, junto do motor turbo 200 da Fiat, que tem o mesmo torque. Em potência ele perde um pouquinho, né, 116.128, enquanto que o da Fiat rende 125 e 130 cavalos respectivamente com gasolina e etanol, mas é um motor aqui já uma mecânica bem consagrada do Nivus. Uma coisa interessante do Nivus é que ele tem o mesmo entre-eixos do Polo, são 2,56 m, só que ele é mais comprido no geral do que o T-Cross. O T-Cross tem 4,20 de comprimento, ele tem 4,35, tudo por causa desse balanço traseiro enorme com essa pegada de SUV coupé. E por conta dela, mais uma vez a gente vê nas lanternas aqui do Nivus de LED, que eu acho bem bonitas. Então o porta-malas do Nivus tem 415 litros de volume, o que ainda é um dos maiores volumes
do segmento. É um porta-malas que ele não é dividido em 2 níveis, não tem nenhuma firula. Ele é todo forradinho, ó. Um carpete aqui, uma qualidade mediana, nada de muito absurdo, mas dentro do que o segmento oferece. Tem aqui um degrau considerável que atrapalha um pouquinho na hora de tirar ou colocar bagagens, mas o volume é muito bom, 415 litros. E para você fechar, ó, ele tem essas alças que ficam por trás aqui, que você consegue puxar. Não é uma tampa de porta-malas muito pesada, diferentemente, por exemplo, do Fastback, que tem uma tampa bem pesada. Então é bem tranquilo de manusear aqui o porta-malas do Volkswagen Nivus. Voltando a falar um pouquinho do desempenho, né, que eu tinha falado do motor. Esse carro vai de 0 a 100 km por hora em 9,9 segundos com etanol ou 10,5 com gasolina, que são números muito bons aí para a realidade do segmento, e a gente vai ver tudo isso na prática. Agora vou te mostrar a cabine do Nivus Highline 2024. Começando pelo banco traseiro, aqui tá a abertura da porta. É uma abertura até ok, né, para uso, por exemplo, familiar. Não é muito estreita, mas também não é a porta mais generosa do mundo. E aqui a gente tem o mesmo espaço basicamente de um Polo. Acabamento das portas traseiras, ó, todo em plástico rígido, aquele padrão que a gente já conhece da Volkswagen. A única firulinha aqui é esse cromo acetinado nas maçanetas das duas portas traseiras na guarnição. Aqui tem um porta-copos e vidros elétricos com função toque e anti-esmagamento. Aqui a gente tem o mesmo nível de espaço de um Polo, o que é bom. 2,56 é um entre-eixos maior, por exemplo, que o do Fiat Pulse, né, que tem 2,53, então o espaço traseiro aqui é um pouquinho maior. O Renault Kardian, que está chegando aí, vai ter 2,60 de entre-eixos. Eu ainda não andei no Kardian, então estou curioso para saber se vai ter mais espaço aqui ou não. Bancos traseiros esses que a gente está vendo, tem cinto de 3 pontos que são obrigatórios por lei em todas as posições, ganchos de fixação para cadeirinha Isofix, e nessa versão aqui a gente já tem um revestimento em couro sintético, um mesclado aqui de tom cinza com um tom preto. O teto é todo escurecido, tem essa iluminação aqui de cortesia dupla para a fileira traseira, mas aquele pênalti continua, né? Não tem alça de teto no Volkswagen Nivus Highline. 150 mil reais a Volkswagen podia trazer. Eles tentam compensar isso, ó, oferecendo esse ganchinho aqui para você colocar um cabide, por exemplo, com uma camisa, mas convenhamos, uma alça de teto seria melhor. Ele tem aqui um pequeno revisteiro no banco do passageiro, atrás do banco do passageiro, mas é engraçado porque o revisteiro fica aqui na parte de cima. E nem sei se dá para chamar de revisteiro, né? Ele é menor do que um revisteiro convencional, ó. É quase um porta, sei lá, boleto. Ele tem aqui também dupla saída de ar, o que é uma boa notícia, e tem duas tomadas USB do tipo C. No começo eu achava eu torcia o nariz, até porque eu não tinha um celular com esse tipo de cabo, mas hoje eu tenho e eu vejo que o caminho é esse mesmo. Acho que a Volkswagen tá certa. Daqui a alguns anos, carros que têm entrada tipo A vão ficar velhos e este aqui ainda vai estar atualizado com as tomadas tipo C. São duas aqui atrás e mais duas lá na frente, é um número generoso de porta-objetos. Os encostos de cabeça são independentes em todas as posições e aqui a gente tá vendo, ó, tô sentado aqui, ó. O nível de inclinação é muito bom, acho que é um dos que eu mais gosto entre os SUVs compactos. Eu estou sentado numa posição muito confortável. Eu tenho aqui para minha cabeça, ó, uma mão fechada, né, 5 dedos exatamente, o que é um ótimo espaço para minha cabeça, apesar de ele ser um SUV coupé e ter esse caimento aqui do teto, mas ele não chega a pegar o momento em que eu, enfim, em que eu coloco aqui a minha cabeça, então ainda sobra um espaço bom para a cabeça. Para os ombros também, ó, dá para ver que tem um bom vão aqui do meu ombro para a porta. O meu ombro direito está invadindo um pouquinho o espaço do meio, então significa que outro adulto aqui na posição do meio não vai ficar legal, até porque, ó, o túnel central é elevado, então isso aqui fica recuado, então atrapalha muito o espaço para a perna de quem senta aqui no meio. Aqui é mais voltado para uma criança mesmo, mas nas posições laterais o espaço é bom. Para as minhas pernas, esse banco tá
ajustado para mim. Eu tenho 1,70 de altura, quem me conhece de outros vídeos da Mob Alto já sabe que estou longe de ser a pessoa mais alta do mundo, e ainda sobra, ó, um palmo quase inteiro aberto de espaço para os meus joelhos. Não tem apoio de braço escamoteado aqui na posição central. Aqui a gente tem, ó, tapetinhos que vem de cortesia no Nivus Highliner 2024. E agora vamos para o banco dianteiro. Abrir aqui a porta. Aqui no acabamento das guarnições, né, internas das portas dianteiras, a gente tem uma diferença. Aqui já é um pouquinho acolchoado essa parte do apoio de braço da guarnição das portas, mas é o único elemento suave ao toque, de resto é o mesmo padrão de acabamento. E aqui a gente tem também essa moldurinha em preto brilhante envolvendo as maçanetas das portas dianteiras. É basicamente a única diferença aí de acabamento. Ali o subwoofer, um porta-copos que é bem generoso, cabe uma garrafa de 1,5 litro aqui com certa tranquilidade, mais carteira, outros objetos. E aqui nós temos o painel do Nivus, que é basicamente o painel de um Polo, mas com diferenças no acabamento também. Aqui os bancos dianteiros, que no Nivus continuam com encostos de cabeça independentes, graças a Deus. No Polo TSI, né, 2023, 2024, a Volkswagen colocou bancos inteiriços, mas no Nivus eles continuam com encosto independente, as abas laterais são até relativamente generosas, e esse acabamento em couro sintético que a gente está vendo, semelhante ao que a gente viu lá atrás, com 3 tons de cinza aqui, né? Um mais escuro, um mais clarinho e um intermediário. Olha só, aqui o Nivus traz acendimento automático, ó, dos faróis, que são de LED, e aqui a gente tem um ajuste manual da altura do facho à esquerda do volante. Banco do motorista com regulagem de altura, volante, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade. O nosso glorioso quadro de instrumentos Active Info Display, né, com uma tela de 10,25 polegadas. Aqui a central multimídia Volkswagen Play, a contestada Volkswagen Play. Espera aí. A contestada Volkswagen Play, que apresentou muitos problemas, né, quando a Volkswagen lançou, traz agora Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Vocês estão vendo que meu celular aqui não está com cabo nenhum e já entrou no Android Auto. Tem carregador de celular por indução. Coloquei aqui, ó, começou a carregar meu celular. Porém, qual que é a questão desse carregador? Não tem nenhuma saída de ar aqui voltada para ele, então o celular tende a superaquecer, e quando ele superaquece, o carregamento ele fica suspenso. Então isso é uma coisa que na atualização do Nivus, né, quando vier o facelift, a Volkswagen precisa atualizar para ficar melhor, né, porque o carregador em si funciona bem, carrega legal, o nicho aqui é bom, o celular não fica transitando aqui de um lado para o outro, ele fica bem acomodado, mesmo em movimento. A questão é essa mesmo. Aqui a gente está vendo as duas tomadas USB tipo C. Voltando a falar da central Volkswagen Play, é uma central muito contestada. Muita gente ainda continua reclamando de problemas. No teste que a gente está fazendo aqui com este Nivus, funcionou muito bem. Obviamente que a Volkswagen vai fazendo aprimoramentos e atualizações do sistema, e a tendência é que ele apresente cada vez menos falhas, tá? Então, eu já tive falhas com outros carros da Volkswagen na central Volkswagen Play, desta vez não estou tendo, então quero acreditar que é porque a própria Volkswagen está aprimorando o sistema para deixá-lo melhor. A gente tem um outro vídeo aqui no canal da Mob Alto, logo que o Nivus foi lançado, lá em 2020, mostrando com muito detalhe o funcionamento dessa central aqui, tá? Porque dá para você configurar perfil de usuário, abrir o porta-malas, ligar e desligar aqui os sensores, né, o barulho dos sensores de estacionamento, ligar e desligar o start-stop, fazer configurações diversas da própria central, ligar o Android Auto, o sistema de som, ligar ou desligar a própria central, entrar aqui num aplicativo de compras da Volkswagen, né? E para isso você tem que usar a internet do seu celular, roteá-la aqui para poder baixar esses aplicativos e utilizá-los, né? Como o Waze, Nativa, etc, etc, etc. Mas eu expliquei isso tudo em detalhes nesse outro vídeo. A gente vai colocar o cardzinho aqui, aí você assiste e vê lá, porque não vou precisar explicar de novo
tudo, né, sobre essa central aqui, até porque já é uma central já manjada no mercado. Ar-condicionado Climatronic Touch. Esse ar-condicionado aqui não existia no Nivus, se eu não me engano, até a linha 2022. Eu acho que foi na linha 2022 ou 2023 que a Volkswagen aplicou esse sistema de ar-condicionado. Você diz nos comentários aqui qual é o modelo exato, porque eu não lembro de cabeça. É um ar digital, né, automático, etc, etc. Tem aqui a função alto. E eu vou dizer para vocês, é melhor deixar no alto, porque esses ajustes aqui, né, que você tem que correr o dedo para cá e para lá, eu não gosto, porque assim, aqui com o carro parado é muito fácil de mexer, é intuitivo, tal. Só que quando você tá com o carro em movimento, você tá no trânsito e quer mexer, sabe, você tem que ficar aqui dosando exatamente onde que você vai arrastar o dedo, até onde você vai arrastar e tal, não é muito intuitivo para uso com o carro em movimento, tá? Então, eu preferia o sistema anterior. Manopla do câmbio, essa manopla também foi aplicada agora, né, na linha, acho que a partir da linha 2022 ou 2023 do Nivus. É uma manopla de câmbio que já existia no T-Cross e foi aplicada aqui no Nivus Highline. É uma manopla diferente da que a gente tem no Polo, por exemplo, ou nos primeiros anos modelos do Nivus. Aqui a partida do motor por botão, e aqui a gente tem uma série de possíveis botões, né, físicos que poderiam ser aplicados no Nivus, tipo modo de condução, por exemplo, etc, mas que não existem. Na manopla de câmbio que você consegue colocar, quando você põe em D, você muda para o modo manual aqui, mas ele tem borboletas para troca de marcha no volante, o que é uma excelente notícia. E aqui uma parte, aí você me pergunta, mas por que borboleta no volante é legal? A borboleta no volante é legal, por exemplo, para você controlar o freio motor do carro numa descida, né, para descer a marcha. E ajuda, é mais fácil do que você ficar mexendo ali na manopla de câmbio, então eu gosto. O painel do Nivus Highline tem toda essa faixa em preto brilhante, o que eu, Leonardo, considero cansativo, ó, e fica muito espelhado, tá vendo? Quando incide o sol aqui, espelha demais, suja muito fácil, você consegue ver muito fácil aqui pelinhos e pó, poeira e tudo mais. Eu particularmente não gosto, mas é assim que é o acabamento. E o painel que a gente já conhece do Nivus, muito plástico, rígido, basicamente inteiro, né, por toda a cabine, é um dos pontos contestados aqui do Nivus. Freio de estacionamento ainda manual na alavanca. Aqui a gente tem um apoio de braço levemente macio aqui, ó, e a gente tem um baúzinho embaixo dele. Eu coloquei aqui um cabo USB-C para plugar e carregar meu celular quando necessário. Aqui mais um porta-moedas, dois porta-copos, uma tomada 12 volts e ali o porta-luvas. Olha só como a abertura dele é suave, né? Só que não, ó, vai direto no joelho do passageiro. É um dos pontos também que eu não gosto do Nivus, mas é assim que é. Então este é o interior do Volkswagen Nivus. E aqui o volante que estreou no Nivus, né? Eu acho esse volante muito bonito. Comandos aqui do próprio quadro de instrumentos, ó, para mudar as funções que você quer priorizar, né? Na visualização aqui do carro, né? Ó, por exemplo, a temperatura do óleo e tudo mais. Tem indicador de pressão dos pneus e entre outras funções. E aqui no botão View você muda a forma como você visualiza, né, o quadro de instrumentos. Eu acho muito intuitivo a forma de você configurar esse cluster digital da Volkswagen, né, o Active Info Display ainda é o melhor do segmento, na minha visão, nesse ponto de vista aqui de intuitividade para você mexer nos comandos dele. Aqui a gente tem os comandos do ACC, da frenagem autônoma emergencial, e a gente vai dar uma testada aqui nesses elementos quando a gente estiver com o carro em movimento. Por fim, console de teto com porta-óculos, mais duas luzes independentes aqui de cortesia. Os quebra-sóis, eles têm espelho, ó, tanto para o motorista, minha cara feia aqui,
inclusive aqui para você colocar o documento do carro. O do passageiro também tem, ó, espelhinho, inclusive ele tem uma iluminação aqui também que acende automaticamente quando você abre o espelho. No motorista também tem isso, ó, eu não tinha mostrado. Não tem teto solar, não foi desta vez que o Nivus ganhou teto solar, muita gente se ressente disso, mas este é o interior do Volkswagen Nivus 2024 e agora a gente vai dar um rolê com ele, lembrando que todas as informações do carro estão aqui na descrição, todos os itens de série. Então, se você tiver alguma dúvida de algo que eu não falei, veja aqui na descrição se tem um item ou não. Lembrando também que você está no canal da Mob Auto, a gente tenta fazer aqui um jornalismo independente de qualidade, mostrar a real sobre os carros, os pontos fortes, os pontos fracos, enfim. Então, se você está gostando deste vídeo, se você acha que a gente merece, já aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, deixa um joinha no vídeo e deixa um comentário, diz o que você acha sobre o Volkswagen Nivus, se gosta dele ou não, porque eu quero saber muito o que você pensa sobre esse carro. Agora eu vou dar um rolê com ele e você vem comigo e aí eu vou falar um pouco mais sobre desempenho, consumo e etc, etc, etc. Vamos sair aqui então com o Nivus, tô aqui saindo da minha vaga. Uma coisa legal sobre ele é que, ó, ele tem câmera de ré, a câmera de ré dele tem uma boa resolução, o ângulo da câmera é legal, eu gosto dela, e ele tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. E uma coisa que eu falei errado para vocês, eu falei que essa unidade é linha 2024, mas pelo acabamento aqui, eu me liguei que esse preto brilhante no Highline é até a linha 2023. Na linha 2024, o Nivus já tem um acabamento aqui que é de couro sintético, né? Assim como o do Virtus, uma coisa mais sofisticada e que inclusive eu prefiro. Olha o sensor aqui apitando, o dianteiro. E que inclusive eu prefiro porque fica um pouco mais elegante e não fica aqui o reflexo batendo na cara como esse preto brilhante aqui no painel. Pegando a rua aqui com o glorioso Nivus Highline. Bom, esse carro tem a plataforma MQB A0, né? Então essa plataforma já é muito bem conhecida por algumas qualidades, como a posição de dirigir, que é bem boa, posição reta aqui em relação ao volante, aos pedais e tudo mais. A direção elétrica tem respostas muito boas, bem diretas. Não é leve demais, também não é pesada demais. É uma caixa com assistência progressiva, então isso vai ajudando conforme a velocidade aumenta. Então, como eu falei, essa unidade ainda é da linha 2023, mas a única diferença basicamente para a linha 2024 é essa parte do painel aqui que acaba ganhando um acabamento em couro sintético, o que ajuda o acabamento. Vou pegar uma via agora aqui com um pouco mais de curvas e a gente vai começar a falar um pouco da dinâmica desse carro. Esse carro tem o mesmo conjunto de suspensão do Polo, né? É McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira. Claro que a Volkswagen fez adaptações em conjunto de mola e amortecedor, mas nada como a Honda fez no WRV. Então é basicamente a mesma suspensão que a gente tem no Polo e a gente tem aqui no Nivus também. E é um conjunto robusto, né? A Volkswagen obviamente tem aí uma expertise, né, de robustez na construção de suspensão. O carro tem bons ângulos e um bom vão livre do solo também para encarar a buraqueira. A gente tá pegando uma via bem acidentada agora. Eu gosto de pegar essa rua aqui gravando justamente por isso. Tô passando aqui com tranquilidade, mas a filtragem da suspensão ela tem suas limitações, né? Então você sente a transferência de vibração aqui para a cabine, sente um pouco de ruído. Você não sente a suspensão dando fim de curso, dando batente, isso não acontece, mas que ela faz barulho, ela faz. Ela não chega a ser seca como a suspensão, por exemplo, do Chevrolet Tracker, mas ela fica num meio termo ali. Ela também não é tão macia assim. Mas, por outro lado, é uma suspensão também que ajuda a conter a inclinação da carroceria muito bem, né? Conforme você vai fazendo uma curvinha, tipo essas que a gente está fazendo aqui, você não sente o carro inclinar muito como outras SUVs. Afinal, isso aqui é um carro derivado diretamente de um hatch, né, minha gente? SUV é meio que uma expressão, vamos combinar, uma expressão mais mercadológica do que qualquer outra coisa.
Carroceria, toda a estrutura desse carro eu já falei, é a do Polo. Mas ele contém muito bem a inclinação lateral, os bancos eu já tinha mostrado para vocês, abraça bem o motorista. Então é um carro muito agradável dinamicamente, né, de se dirigir. Daqui a pouquinho eu volto, vou pegar a marginal com esse carro e aí vou falar mais um pouquinho do desempenho dele e também do consumo. Bom, agora estamos rodando aqui na marginal Pinheiros. O trecho ainda está de trânsito intenso, mas daqui a pouco a gente vai sair desse trânsito pesado e aproveitar e falar de desempenho, né, desse carro. A gente já falou do motor, né, o 200 TSI. Esse motor já é bem conhecido da gama da Volkswagen, muito amado, né, por fãs da marca. O motor da família é A211 e o desempenho do Nivus com ele é muito bom, né, como a gente já esperaria de um motor aí com mais de 20 kg de torque. As retomadas são bem tranquilas para rodar com esse carro na cidade. Ele tem uma boa elasticidade também para rodar em estradas ou até em trechos como esse aqui, né, que é uma via expressa. Agora aqui a gente está num trecho um pouquinho mais intenso de trânsito, mas quando precisa de mais elasticidade, esse motor entrega muito bem. O câmbio automático de 6 marchas, a caixa Q200 fornecida pela Aisin, ele tem respostas bem rápidas também. É um câmbio que me agrada muito. A Volkswagen no Polo, por exemplo, ou no Virtus 170 TSI, trocou essa caixa pela caixa AQ160 da mesma fornecedora, da Aisin, e eu não gostei do resultado, porque o câmbio fica muito responsivo, muito... você mal tira o pé do freio e o carro já quer dar salto para frente, dá muito tranco. Esse aqui não é perfeito, ele tem alguns tranquinhos também nas reduções para segunda e primeira marcha, você sente um pouquinho de tranco. Mas é uma caixa que tem um casamento com um motor bem mais suave, né, do que no motor 170 TSI com a caixa Q160. Então é um casamento mais feliz, eu diria. O trabalho de isolamento acústico desse carro é honesto. Não sei se vocês viram motos passando aqui em volta, a gente escuta um pouco do barulho, mas não é nenhum absurdo, não chega a ser... não chega a incomodar tanto. Eu acho que está dentro da média aí do que o segmento de SUVs compactos traz. E o desempenho do motor, como eu falei, é muito bom. Consumo. Quando a gente fala de um motor 1.0 turbo, a gente espera um consumo, eu diria para vocês, até mais comedido, né? Mas no Inmetro a gente tem aí médias, a menor de todas, 7.7, se eu não estou enganado, com etanol na cidade, e a maior de todas, um pouquinho acima de 13 km por litro na estrada com gasolina. Todas as informações precisas vão estar na descrição desse vídeo. Na prática, eu tô fazendo menos, tá? Eu tô rodando com etanol, tô rodando na cidade. Agora, por exemplo, eu peguei um trânsito bem pesado e fiz menos de 6 km por litro nesse trajeto, segundo o computador de bordo. Mas na média geral aí, eu já rodei quase um tanque inteiro de combustível. Eu tô fazendo cerca de 7 km por litro na cidade com etanol. Eu não sou a pessoa com o estilo de condução mais econômico do mundo. Eu sou aquela pessoa que vai reacelerando e freando e tal. Então dá para chegar na média do Inmetro, dá até para fazer melhor. Esse motor turbo, diferentemente dos aspirados, ele tem essa questão de você consegue ser muito econômico com ele, mas se você não souber ter uma condução econômica, a média de consumo cai muito mais do que num motor aspirado, né? Então dá para ser muito econômico com esse carro, mas dá também para não ser econômico com esse carro. Então vai depender muito do seu estilo de condução. E como eu já tinha falado antes, esse carro tem um nível, né, de inclinação de carroceria muito bom. Vou até dar uma mudada de faixa aqui, ó, para vocês sentirem que ele tem muita estabilidade. Tem ACC. O ACC neste momento está desativado. E aí eu vou falar o seguinte para vocês: eu já gravei um outro vídeo com o Nivus 2021
E nesse vídeo eu mostro o ACC desse carro em funcionamento em detalhes. O mesmo vídeo que eu falei para vocês antes da Central Volkswagen Play. Então o vídeo vai estar no card aqui em cima. Assistam lá e vejam como funciona o ACC desse carro, porque não mudou, né, desde o lançamento. Ele tem um ACC com uma regulagem de distância aqui em 3 níveis para o carro à frente, frenagem autônoma emergencial e tudo mais. É o mesmo pacote que a gente já tinha antes no Nivus Highline. Então, minha gente, este é o Volkswagen Nivus, né, 2023, 2024 também, como a gente vinha falando. Um carro que ainda não passou por atualizações, passou por algumas atualizações, como eu mostrei para vocês aqui, de acabamento, de interior, de equipamentos desde o seu lançamento. Não passou por atualização visual. E vou dizer uma coisa para vocês, deixar a moça ali atravessar. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Não espere por uma atualização visual do Nivus no Brasil antes de 2025, tá? A Volkswagen não atualizou ainda nem o T-Cross, que chegou 1 ano e meio antes do Nivus. Vai fazer isso só em 2024. E o Nivus vai ser atualizado só depois disso, né? 2024 vem a Amarok renovada, vem o T-Cross e tudo mais. O Nivus deve ser lançado, renovado só mesmo em 2025. Depois, inclusive, que o Taygo, né, que foi lançado na Europa, ou perto ali do momento em que o Taygo for atualizado na Europa, que é como o Nivus é chamado lá. E eu, Leonardo, inclusive, não apostaria, por exemplo, na chegada de um Nivus GTS antes desse momento, tá? Tem se falado muito no lançamento de um Nivus GTS em 2024. Não sei se eu apostaria nisso pra tão já. De qualquer forma, o Nivus, apesar de ainda não ter passado por nenhuma atualização visual, ainda é um carro moderno, né? É um carro que está envelhecendo bem. Vamos dizer assim que é um galã de meia idade sedutor, né? Esse carro ainda chama muita atenção pelo visual e a Volkswagen acertou muito a mão nesse carro visualmente. Mesmo ele tendo muita coisa compartilhada com o Polo, mas realmente não parece. O trabalho do time de design, né, da Volkswagen foi muito bem feito nesse sentido. Então esse é o Volkswagen Nivus Highline 2024. Diz aí nos comentários o que você acha desse carro, o que você sentiu falta nesse vídeo, ou se você gostou desse vídeo. Participa, porque eu quero saber muito o que você pensa a respeito de tudo que eu falei. Já aproveita, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, deixa aquele joinha no vídeo, deixa um comentário, porque isso ajuda a gente demais a continuar crescendo no YouTube. E segue também lá a gente no Instagram, no @mobiauto. Se quiser, me segue lá também, @leohflx. Te vejo no próximo Mob Vlog. A voz até falhou, já tá na hora de encerrar o vídeo. Te vejo no próximo Mob Vlog. Um abraço e hasta luego.